Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é mais um vídeo da nossa série aqui no canal Reforma e Teologia. Hoje abordaremos um tema fascinante que conecta a narrativa bíblica dos Néfilim com as mitologias das antigas civilizações. Em Gênesis 6:4, lemos que após a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, surgiram gigantes, também chamados de varões de renome. Essa descrição levanta uma questão interessante. Quem eram esses varões de renome? Poderiam eles estar relacionados aos heróis e semideuses das mitologias das civilizações pagãs? Nos relatos mitológicos de povos como os sumérios, gregos, egípcios, nórdicos e celtas, encontramos a recorrente narrativa de seres híbridos entre deuses e humanos, figuras titânicas que possuíam habilidades extraordinárias e eram adoradas como divindades. Mas seriam essas lendas apenas mitos, meras lendas, meros contos que não tem nada a ver com a realidade? Ou teriam raízes na realidade dos Néfilim mencionados na Bíblia? Ao longo deste vídeo, investigaremos como figuras como os titãs da mitologia grega, os heróis sumérios como Gilgamesh, os deuses egípcios e os gigantes da mitologia nórdica estão conectados à narrativa bíblica dos Néfilim. Vamos então a mais um estudo aprofundado sobre as conexões ocultas entre a mitologia e os antigos gigantes. Bem, ao analisarmos as mitologias das antigas civilizações, percebemos um padrão recorrente: seres híbridos entre deuses e humanos, que possuíam força, habilidades e sabedoria sobre-humanas. Esses seres, muitas vezes descritos como heróis ou semideuses, guardam uma semelhança impressionante com os Néfilim de Gênesis 6. Na mitologia suméria, encontramos figuras como Gilgamesh, um rei descrito como sendo 2/3 divino e 1/3 humano, possuindo grande estatura e força descomunal. Seu épico apresenta um dilúvio enviado pelos deuses, um detalhe curioso que se alinha com o relato bíblico do dilúvio de Noé. Na mitologia grega, os titãs e os heróis semideuses também refletem essa narrativa. Os titãs, filhos dos deuses primordiais, foram considerados seres colossais que desafiaram o governo dos deuses do Olimpo. Já os heróis, como Hércules, Perseu e Aquiles, eram filhos de deuses com mulheres mortais, possuindo força e habilidades sobre-humanas, exatamente como os Néfilim. Então, esses seres da mitologia, esses heróis, semideuses, como Hércules, realmente existiram. Hércules realmente existiu. Hércules, ele foi um Néfilim, mas na mitologia dão a ele um nome diferente, Hércules, Perseu. Bem, da mesma forma, na mitologia nórdica, os Jotuns, ou gigantes,
de gelo, que até aparecem, né, naquele filme do Thor, né, da Marvel. Esses seres são descritos como inimigos dos deuses, frequentemente se misturando com eles e gerando descendência híbrida. A narrativa de uma guerra entre os deuses e os gigantes tem paralelos claros com a queda dos anjos mencionada no livro de Enoque e com a destruição dos Nephilim pelo dilúvio. Esse padrão se repete em diversas culturas ao redor do mundo, o que levanta uma questão intrigante. Essas lendas surgiram de forma independente ou derivam de um mesmo evento real que foi reinterpretado por diferentes povos? Se os Nephilim existiram e foram adorados como deuses ou semideuses, isso explicaria a presença de narrativas tão semelhantes em sociedades distantes. Outro padrão recorrente nas civilizações antigas é a ideia de que certos governantes possuíam uma ascendência divina ou semidivina, sendo considerados herdeiros diretos dos deuses. Essa crença pode estar intimamente ligada à sobrevivência dos Nephilim após o dilúvio. Em diversas culturas, os reis não eram apenas líderes políticos, mas também figuras religiosas, apresentando características supostamente sobre-humanas. Um exemplo claro disso é encontrado no Egito Antigo, onde os faraós eram vistos como descendentes diretos dos deuses e dotados de uma essência divina. Essa narrativa reforçava a autoridade desses governantes, que afirmavam possuir um direito inquestionável ao trono. Na Mesopotâmia, reis como Gilgamesh e figuras como Nimrod, né, filho de Cush e Semíramis, e pai e irmão de Tamuz, eram retratados como seres de grande estatura e força, levantando suspeitas de que fossem descendentes dos Nephilim. A história de Nimrod, o fundador de Babel, e da primeira grande rebelião contra Deus na história após o dilúvio é particularmente relevante, pois ele não só é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor, Gênesis 10, 8 a 9, mas também como alguém que estabeleceu um império baseado no ocultismo e na adoração de falsos deuses. A conexão entre os Nephilim e linhagens reais persiste ao longo da história. Na Europa medieval, diversas monarquias alegavam uma linhagem sagrada, como base para sua autoridade. Alguns até afirmavam descender de figuras míticas ou sobrenaturais, o que pode indicar uma tentativa de preservar algum tipo de herança genética ou esotérica. Nos dias atuais, essa ideia não desapareceu completamente. Alguns teóricos apontam, que certas famílias poderosas e sociedades secretas ainda defendem a existência de linhagens superiores e iluminadas, conectadas a um passado distante, onde seres híbridos governavam a humanidade. Isso levanta a questão: seria possível que vestígios dessa antiga linhagem dos Nephilim ainda existam entre nós? Bem, a ideia de seres híbridos, descendentes de deuses ou anjos caídos, não é apenas um tema dos textos antigos, mas também está profundamente
enraizada na cultura pop moderna. Filmes, séries, quadrinhos e livros frequentemente exploram narrativas baseadas em gigantes, seres sobre-humanos e semideuses, muitas vezes inspirando-se nas mesmas figuras mitológicas que podem ter origem nos Nephilim. Na mitologia grega, por exemplo, os titãs e os heróis como Hércules, Perseu e Aquiles são retratados como filhos de deuses e humanos, possuindo força sobre-humana e habilidades especiais. Hollywood tem explorado esses temas em filmes como Fúria de Titãs, de 2010, Imortais, de 2011 e Hércules, de 2014. Tem também, aquele filme do Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Lá tem até uma cena em que um dos personagens fala, que os deuses da antiguidade, desciam à terra e tinham relações sexuais com mulheres e que geraram filhos, filhos semidivinos. Bem, além da mitologia clássica, muitas obras da cultura pop apresentam seres que possuem características semelhantes às dos Nephilim. Algumas das mais notáveis incluem o universo de deuses americanos de Neil Gaiman, Neil Gaiman. Bom, essa obra apresenta uma guerra entre deuses antigos e modernos, sugerindo que os deuses do passado nunca desapareceram, mas continuam exercendo influência sobre a humanidade. Tem também, o Senhor dos Anéis, do Tolkien, que mostra, grandes guerreiros e seres de estatura incomum, como os Númenóreanos, que lembram, os varões de renome descritos em Gênesis 6. Se tem também, o filme dos Vingadores, do universo cinematográfico da Marvel, que apresenta personagens como Thor e Loki, que são diretamente baseados em divindades nórdicas. A Marvel, ela baseou os personagens, como Thor e o Loki nas divindades da mitologia escandinava, da mitologia dos nórdicos. Bem, personagens como esses dos quadrinhos e posteriormente dos filmes, lançados nos cinemas, seguem o arquétipo de seres celestiais poderosos que interagem com a humanidade. Tem também, o filme do Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan, que explora o conceito de semideuses modernos, filhos de deuses com humanos, que herdam poderes extraordinários. Bem, a popularização desses temas pode ser vista como um reflexo do antigo fascínio humano por seres poderosos que transcendem a humanidade. Mas para aqueles que analisam esses elementos sob uma perspectiva bíblica, é possível que essa narrativa, e não só é possível, como de fato é, uma forma de manter viva a ideia dos Nephilim. Seja na ficção ou na realidade, a presença dos Nephilim e seus descendentes continua sendo um tema recorrente que permeia diversas esferas da sociedade. Além de serem mencionados em diversas mitologias, há evidências de que os Nephilim ou seus descendentes tiveram um papel significativo
na construção das civilizações antigas. Muitos povos primitivos relatam que seus monumentos e estruturas colossais foram erguidos por seres de grande estatura e força sobre-humana. Na Mesopotâmia, os sumérios registraram em tabuletas que a cidade de Uruk, a terra do herói Gilgamesh, foi erguida por seres gigantes e poderosos. Há também relatos sobre os Apikalu, seres semidivinos que ensinaram conhecimentos avançados aos humanos. No Egito, os faraós eram vistos como descendentes dos deuses. E algumas lendas sugerem que as pirâmides foram erguidas sob orientação de entidades superiores, que poderiam estar ligadas a essa linhagem corrompida dos Néfilim. Na América do Sul, os incas, maias e astecas afirmavam que cidades como Tiahuanaco e Teotihuacan foram construídas por gigantes. E em registros orais, os povos indígenas mencionam uma raça de seres altos e fortes, que possuíam conhecimento avançado de arquitetura e engenharia. Nas ilhas do Pacífico, a Ilha de Páscoa é famosa por suas enormes estátuas de pedra, conhecidas como moais. Segundo lendas locais, essas estátuas foram erguidas por seres gigantes que outrora habitaram a ilha. No Mediterrâneo, há ruínas de cidades ciclópicas que desafiam explicações convencionais. O termo ciclópico, ciclope, vem da crença grega de que tais construções foram feitas pelos ciclopes, seres gigantescos e fortes. Essa relação entre os Néfilim e a formação das civilizações pode indicar que, mesmo após o dilúvio, sua influência continuou, seja através de sobreviventes diretos ou descendentes híbridos, que repassaram conhecimentos avançados às sociedades humanas. Muitos dos governantes das civilizações antigas reivindicavam ascendência divina ou semidivina, um padrão que está ligado à influência dos Néfilim. A ideia de que certos reis e imperadores eram filhos dos deuses ou descendentes de seres celestiais é recorrente em várias culturas. No Egito Antigo, os faraós eram considerados deuses vivos, filhos de divindades como Ra, Osíris ou Horus. Em algumas representações, aparecem com crânios alongados, o que levanta especulações sobre possíveis traços genéticos incomuns. Na Suméria e na Babilônia, os reis listados nas listas reais sumérias tinham vidas extremamente longas, com reinados de centenas ou até milhares de anos. Algumas dessas figuras, como Nimrod, foram associadas a práticas ocultistas e a uma possível linhagem híbrida. Na Índia, textos védicos mencionam os Devas e Asuras, seres superiores que tiveram filhos com humanos, gerando linhagens de poder. Na China, os imperadores eram considerados descendentes diretos dos filhos do céu. E alguns relatos antigos mencionam seres de grande estatura que interagiram com os humanos. Entre os povos indígenas das Américas,
Há mitos sobre governantes descendentes dos deuses, incluindo a lenda dos Viracocha, dos Incas, descritos como seres de estatura incomum e pele clara. Esses padrões levantam a possibilidade de que as linhagens reais antigas fossem descendentes dos Nephilim, que continuaram a influenciar os governos humanos por meio do poder político e religioso. Além das linhagens de sangue, há registros de que os Nephilim ou seus descendentes possuíam conhecimentos e tecnologias avançadas, algumas das quais podem ter sido preservadas em artefatos antigos de grande poder. Na mitologia grega, as armas dos heróis e semideuses, como a espada de Perseu ou o arco de Hércules, eram tidas como objetos de origem divina, muitas vezes associadas aos titãs e gigantes. No Antigo Testamento, há relatos de que os israelitas enfrentaram nações que possuíam carros de ferro e armas superiores, o que pode indicar uma tecnologia herdada dessas linhagens híbridas. Na época medieval, surgiram lendas sobre armas encantadas, como Excalibur, a espada de Rolando, e as lanças sagradas, que poderiam estar relacionadas a vestígios de um conhecimento proibido herdado dos tempos antigos. Esses elementos sugerem que os Nephilim não apenas influenciaram as civilizações antigas, mas também podem ter deixado artefatos poderosos que foram preservados ou ocultados ao longo da história. A ideia de que figuras mitológicas como Hércules, Perseu, Gilgamesh, Aquiles e outros semideuses realmente existiram não é apenas um conceito mitológico, mas algo que tem raízes históricas reais. Os relatos que chegaram até nós foram transmitidos por diversas culturas e, ao longo do tempo, sofreram alterações, mas isso não significa que sejam meramente fictícios. Pelo contrário, as histórias sobre esses seres parecem conter fragmentos da verdade, ainda que envoltos em simbolismos e distorções. Os varões de renome mencionados em Gênesis 6:4, foram valentes varões de renome na antiguidade, indicam que esses indivíduos eram poderosos e notórios, exatamente como os heróis das lendas antigas. O próprio conceito de semideus, ou seja, uma figura que é fruto da união de um ser divino com um humano, ecoa diretamente a narrativa bíblica dos Nephilim, que surgiram quando os anjos caídos tomaram esposas humanas. Na Grécia Antiga, os deuses do Olimpo frequentemente desciam e se relacionavam com mulheres mortais, gerando heróis poderosos. Hércules, por exemplo, era filho de Zeus com a humana Alquimena. Sua força sobrenatural e seus feitos lembram as descrições dos gigantes e guerreiros poderosos mencionados nas Escrituras. O mesmo padrão se repete em diversas culturas. Suméria, Babilônia. Gilgamesh, o rei guerreiro de Uruk, era descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Isso se alinha com a ideia de descendentes híbridos dos anjos caídos. Nórdicos, Os deuses Aesir se relacionavam com mortais, gerando seres como Sigurd e Beowulf,
heróis de força descomunal. Hinduísmo. Figuras como Karna e Arjuna, nos épicos hindus, são descritas como descendentes de deuses e possuidoras de habilidades sobre-humanas. Egito, né? No Egito também. Os faraós eram considerados filhos dos deuses, e algumas figuras, como Imhotep, foram divinizadas e tidas como semideuses. Esses relatos, mesmo que misturados com exageros ou elementos lendários, apontam para uma única realidade histórica. Em tempos antigos, havia seres híbridos de grande poder e influência, os quais ficaram registrados nas mitologias dos povos. A Escritura é clara ao afirmar que os deuses das nações pagãs são, na verdade, demônios, né? Anjos caídos. Em Deuteronômio 32:17, lemos: sacrificaram a demônios, que não eram Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses, que vieram há pouco, dos quais não se atemorizaram vossos pais. Isso se repete em Salmo 106:37, pois sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O apóstolo Paulo confirma essa realidade em 1 Coríntios 10:20. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Com base nisso, podemos afirmar que os deuses da antiguidade não eram meras invenções humanas, né? Não eram lendas que contavam histórias que não tinham nada a ver com a realidade, né? Não eram ficções, mas manifestações dos antigos anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Os deuses gregos e romanos, como Zeus, Apolo, Poseidon e Hades, certamente foram, na verdade, poderosos principados demoníacos ou anjos caídos que enganaram a humanidade, exigindo adoração e promovendo doutrinas malignas. Os deuses sumérios e babilônios, como Enlil, Marduk e Ishtar, eram adorados por civilizações que praticavam magia, sacrifícios humanos e prostituição ritual, o que reflete práticas demoníacas descritas e condenadas na Bíblia. Os deuses egípcios como Ra, Osíris, Horus e Anubis eram cultuados por meio de ritos ocultistas e envolvimento com necromancia e embalsamamento, práticas que Deus proibiu em sua lei. Os povos antigos não estavam adorando divindades fictícias, mas sim os anjos caídos que enganaram as nações, usurpando a glória de Deus e pervertendo o conhecimento verdadeiro. Esses mesmos seres espirituais continuam a operar nos dias atuais, ainda sendo cultuados por sociedades secretas e ordens ocultistas, agindo como os falsos deuses que sempre foram. Bom, ao longo deste vídeo, exploramos a relação entre os Nephilim de Gênesis 6 e as figuras mitológicas das diversas culturas antigas. O que muitos consideram meras lendas, mitos, histórias fictícias, na verdade, um reflexo distorcido da realidade bíblica, preservado nas tradições dos povos que testemunharam a presença desses
seres extraordinários. A Bíblia nos ensina que nos tempos anteriores ao dilúvio, anjos caídos vieram à Terra, tomaram mulheres humanas e geraram uma descendência híbrida de gigantes e guerreiros poderosos, chamados de varões de renome. Esses indivíduos marcaram suas respectivas civilizações e se tornaram os heróis e semideuses das narrativas mitológicas. Além disso, vimos que os deuses das antigas religiões não eram meras invenções humanas. Não eram invenções humanas no sentido de serem histórias fictícias, personagens fictícios, mas sim entidades espirituais reais, demônios e anjos caídos que enganaram as nações. O paganismo sempre foi uma forma de rebelião contra Deus, desviando os povos da verdadeira adoração e conduzindo-os a práticas ocultistas e idolátricas, né? A idolatria. Esse engano não ficou restrito ao passado. Nos dias de hoje, ainda vemos a influência dessas entidades na cultura, na mídia, nas sociedades secretas e no ocultismo moderno. Hollywood, por exemplo, frequentemente explora narrativas de seres híbridos, deuses e heróis sobre-humanos, muitas vezes promovendo conceitos que, mesmo de forma sutil, reforçam a antiga agenda dos anjos caídos. Diante disso, como cristãos, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e discernir os enganos do mundo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como nos ensina Efésios 6,12. O conhecimento dessas realidades nos equipa para entender o passado, discernir o presente e nos preparar para o futuro, sempre confiando no governo soberano do Senhor sobre toda a criação. Que possamos, assim, rejeitar toda forma de idolatria e ocultismo, permanecer fiéis ao Senhor e aguardar a vitória final de Cristo, que destronará de vez toda obra das trevas e consumará seu reino. Bom, pessoal, obrigado por assistirem ao vídeo até o final. Obrigado pela atenção. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Reforma e Teologia. Bem, vamos ficando por aqui, né? Vamos encerrando o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro. Até mais.